A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Devido a toda essa situação de pandemia e toda essa situação de confinamento, nós estaremos transmitindo os nossos cultos via internet, através das nossas redes sociais. E antes de qualquer coisa, eu digo aos irmãos que não deixe de cultuar em casa. Faça o seu culto doméstico. Adore a Deus em seu lar. Amém? Não permita que toda essa situação possa, de alguma maneira, te afligir, de alguma maneira, privar você de adorar a Deus. Antes de estar trazendo esta palavra, vamos fazer um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, queremos te agradecer e te louvar, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos guardado. Que o Senhor alcance com a tua poderosa mão a vida dos teus filhos, que agora vê e ouve, ó Senhor, esta mensagem. Que o Senhor, ó Deus, possa alcançar os corações aflitos, que o Senhor possa alcançar as vidas, Senhor, que estão sofrendo neste momento. Ó Deus, que o Senhor possa, de alguma maneira, agir e trabalhar, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração. Ó Pai, que o Senhor abençoe e que esta mensagem, Senhor, alcance, Senhor, a vida dos teus filhos e possa trazer o refrigério às suas almas, ó Deus. Confiamos e aguardamos em Ti e nós cremos em Sua providência, nós cremos na Sua direção e Te louvamos, porque sabemos, ó Deus, que Tu podes mudar e transformar toda a situação para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 3, que diz: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa do seu pai e desceram ali com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que havia que se aperto, e todo homem envolvido e todo homem angustiado de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar com meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Nós sabemos que estamos vivendo um momento dificílimo, um momento que é extremamente novo para todos nós, um momento que todos nós nos encontramos sem saber ao certo, né, o que ocorrerá, o que irá acontecer, mas nós sabemos também que Deus é aquele que tem trabalhado, Deus é aquele que tem operado, Deus é aquele que tem tido o controle, e Ele tem o controle de toda a situação. E em tempos de medo, em tempos que as pessoas se encontram angustiadas, de incertezas, tempos em que as pessoas elas não sabem ao certo o que ocorrerá, elas não sabem ao certo o que fazer. E nesses tempos, as pessoas elas tendem a se desesperar, a entrar em pânico. E Davi, nós vemos o texto bíblico, ele falando que ele sai de um lugar perseguido e ele vai até um lugar, a uma caverna. E nessa caverna, muitas pessoas poderiam olhar e dizer, algo ruim, ele está fugindo,
mas a caverna foi um dos melhores lugares no momento aonde ele poderia estar. Então, neste dia, talvez você esteja olhando para toda essa situação e enxergando ela de uma maneira negativa, de uma maneira terrível, que de fato, diante do número de mortos, número de contaminados e tudo o que tem acontecido, né? Talvez você olha e vê mesmo uma situação sem saída, sem solução. Porém, em toda essa situação, eu quero te convidar a ver essa situação de uma maneira diferente. Usando esse texto bíblico, a você possa ver toda essa situação de uma maneira totalmente diferente. E dentro disso daí, de olhar essa pandemia, tudo aquilo que as pessoas têm falado, que os noticiários têm reportado, em você encontrar em Deus aquilo que possa te trazer tranquilidade. Então, diante de isolamento, em tempos de isolamento, o que eu devo procurar? O que você deve procurar em tempos como esses que nós temos vivido ultimamente? Em muitos lugares estar em quarentena, em muitos lugares estarem vivendo dias terríveis sobre a face da terra, né? Dias de incertezas terríveis. E diante deste isolamento social, em que as pessoas não podem ter contato umas com as outras, as pessoas reclusas dentro da sua casa, o que nós devemos então fazer, o que devemos buscar neste tempo de isolamento? O que eu aprendo com esse texto, a primeira coisa é que ele vai para a caverna de Adulão. A caverna é um lugar seguro. A caverna é um lugar aonde, ainda que seja um lugar onde ele estivesse separado do mundo exterior, era um lugar seguro, era um lugar protegido, porque ele estava sendo perseguido por Saul e pelo seu exército. Porém, ele chega nesta caverna, aonde aquela caverna seria o seu porto seguro momentaneamente. Eu quero dizer que você, dentro do seu lar, neste momento, é o teu porto seguro, né? E neste momento é o momento em que você está aí, resguardado por Deus. E a palavra Adulão, ela tem o significado de refúgio. Olha que engraçado. Davi, um homem que louvava a Deus, um homem que com a sua harpa ele compunha salmos ao Senhor. Ele se encontrava outrora num tempo desesperador. Ele passa a deixar a sua harpa para buscar a espada de Golias para de alguma maneira tentar se proteger. É quando ele corre e vai para a caverna de Adulão. Ou seja, ele vai buscar refúgio. Um dos lugares em que nós temos que buscar refúgio nesses tempos é em Deus. Um dos lugares que nós temos que buscar refúgio é na presença do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza na hora da angústia e na hora da tribulação. O Senhor é aquele em que Ele estende as tuas mãos sobre o teu povo, sobre a face da terra. Então, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é onde nos guarda dentro deste lugar em que nós estamos. Deus, Ele coloca as suas mãos sobre o seu povo e o guarda, e o protege, e o livra. Então, não há motivo de pânico, não há motivo para você se encontrar angustiado. Se refugie em Deus. Agora é o momento em de você buscar a tua proteção em Deus, de você buscar a sua alegria, o gozo da tua alma em Deus. É o momento de você colocar a sua vida diante do Senhor. Agora é o momento. Agora é a hora de você, de fato, se apegar ao Senhor e crer que Ele é poderoso para mudar e para transformar toda angústia, todo momento de aflição em dias em que há regozijo na sua alma, em que há momentos de alegria, ainda que muitas pessoas se encontram no momento triste e de angústia. Mas em Deus há um refúgio, em Deus há uma fortaleza, em Deus há um salvaguarda, em Deus é o nosso baluarte. A segunda coisa que eu quero ressaltar
é que enquanto Davi estava nesta caverna, ele tira tempo, a oportunidade para buscar a Deus. Eu acho engraçado que a humanidade, elas reclamam por não terem tempo para as coisas, não ter tempo porque a nossa vida é corrida, acordamos muito cedo, dormimos tarde, milhares de afazeres, milhares de coisas para resolvermos e para fazermos. E muitas pessoas elas dizem, pastor, eu ando sem tempo para ler a Bíblia, eu ando sem tempo para ler boas literaturas cristãs, eu ando sem tempo para estudar, para meditar, eu ando sem tempo para fazer uma oração fervorosa, piedosa. E Deus, ele diante de toda essa situação, ele faz com que tenhamos tempo. Cadê agora toda a correria do dia a dia? Um único vírus paralisa o mundo. Faz com que as pessoas fiquem reclusas em suas casas e agora temos tempo de sobra para buscar a Deus. Temos tempo de sobra, uma oportunidade para colocar a leitura em dia, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Davi, ele, quando se esconde na caverna de Adulão, em vez de ser um lugar para ele estar angustiado, aflito, oprimido, ele se volta para louvar a Deus. Ele escreve 2 salmos. Ele escreve o salmo de número 57 e ele escreve o salmo de número 142, aonde ele está ali buscando o refúgio em Deus, reconhecendo a benignidade de Deus diante do sofrimento. Então, o segundo ponto que eu vejo aqui em Davi foi que ele estar recluso, ele estar em isolamento, foi para buscar a Deus. Não apenas o refúgio em Deus, mas também estar buscando a Deus. Agora, com certeza, você tem aí tempo para louvar a Deus. Você tem tempo para realizar cultos domésticos. Eu tenho ficado assustado quando nós olhamos as redes sociais e vemos quantas postagens relacionadas ao culto doméstico. Isso daí nos leva a refletir que grande parte das pessoas cristãs, dentro do seu lar, elas não têm por hábito realizar o culto doméstico. Elas não têm por hábito, uma vez na semana, fazer o culto dentro de casa, reunir a sua família e fazer o culto de separar tempo dos filhos e os pais estarem juntos ali orando, estarem juntos ali louvando, estarem juntos compartilhando uma palavra. Isso não tem sido hábito das pessoas. Elas chegam cansadas do trabalho, cansadas da escola, cansadas da faculdade, cada um pega o seu celular, cada um pega seu prato de comida e vão comer em cantos isolados. Não há um tempo de comunhão. E esta oportunidade é uma oportunidade para louvarmos a Deus, das pessoas resgatarem aquilo que é o culto doméstico, as pessoas resgatarem aquilo que nós vemos um grande engano das pessoas acharem que servir a Deus e sermos de fato cristãos é somente no templo. E as pessoas estão deixando de adorar a Deus na sua casa, elas estão deixando de lado o momento de oração em família, elas estão deixando de lado o momento de ler a Bíblia junto, de discutirem doutrinas bíblicas dentro de casa, partilharem de ensinamentos bíblicos, e estão deixando somente isso para o templo, para quando estão na igreja, para quando estão no templo. E agora os templos fechados, há um desespero terrível. Por quê? Porque as pessoas elas já não sabem nem como direcionar um culto doméstico. Então, estar em isolamento, o que devemos fazer? Oportunidade de buscar a Deus. Oportunidade de você ler com afinco a palavra de Deus. Uma oportunidade de você adquirir bons livros, e aquele que já possui bons livros e estavam empilhada a sua leitura, estava devagar, é o momento de colocar a leitura em dia. É o momento de conhecer mais a Deus. É o momento de se apegar a Deus de fato. Não apenas uma questão religiosa, mas uma questão de fato de se apegar fervorosamente, piedosamente diante de Deus. Então, a segunda coisa que eu vejo de Davi é exatamente isso. Ele não fica com tempo ocioso dentro daquela caverna.
Ele não fica com o tempo desperdiçado dentro daquele lugar, não. Ele, dentro daquele lugar, ele separa tempo para buscar a Deus. Ele separa tempo para louvar a Deus. Ele separa tempo para as coisas de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Você está dentro da tua casa, que oportunidade de você estar lendo mais a palavra, separando um tempo maior de oração, incluindo a tua família nessa busca, incluindo a tua família neste momento de deleite nas coisas do Senhor. Afinal de contas, todas as coisas estão paradas. Afinal de contas, grande parte das pessoas estão trabalhando de casa, estão em home office. Outra grande parte das pessoas, as empresas colocaram de férias coletiva, exatamente para não estarem saindo. Então não há desculpas para não buscar a Deus. Não há desculpa para não se importar com as coisas do Senhor da maneira que deveria se importar e que muitas pessoas ao longo da sua vida tratou com desdém, tratou com negligência. Então há um momento, este momento de estarmos isolados, de estarmos reclusos, é de buscarmos a Deus com intensidade. Estudar a sua palavra com intensidade. Meditar na sua palavra de dia e de noite. Separar tempo proveitoso de oração, de jejum, de consagração. É tempo para isso. E a terceira coisa, não podemos nos esquecer que ainda que tudo esteja desmoronando, ainda que tudo esteja numa situação caótica, as pessoas estão se esquecendo. As pessoas falam, pastor, eu estou com medo, pastor, eu ando muito aflito. Eu acho engraçado, interessante, Davi, ele falando no versículo 3, ele falando que ele vai ver, né? Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Deus, ele é soberano. Em tempo de isolamento, neste tempo de estarmos reclusos, é reconhecer a soberania de Deus. As pessoas estão se esquecendo que Deus, ele possui o controle de tudo, que Deus, ele possui o controle de todas as coisas e não há nada que aconteça sem que Deus saiba ou sem que Deus permita. Eu creio que Deus, por intermédio de toda essa situação terrível, Deus tem acordado as pessoas. As pessoas estão sendo chacoalhadas para que despertem. Tanto aqueles que estão servindo já ao Senhor, como aqueles que não estão. Eu tenho ouvido das pessoas, elas falando, pessoas que não conhecem a Bíblia, pessoas que não são cristãs, falando, é o fim do mundo. Então até as pessoas têm reconhecido em que as coisas têm caminhado para isso. E os cristãos, em vez de se desesperar, eu digo a você, creia na soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele está trabalhando. Deus, ele está agindo. Deus, ele está colocando as coisas diante do seu propósito, do seu plano. Porventura tem alguma coisa que fuja do controle ou do propósito de Deus? Não há. Não há. Então até as coisas mais difíceis e mais terríveis que possam parecer e sem sentidos, que para muitas pessoas possa parecer também sem sentido, Deus é aquele que tem o controle. Deus é aquele que tem a direção. Deus é aquele que ele tem os seus planos bem traçados e ele realizará aquilo que ele tiver que realizar. Então, neste momento é crer na soberania de Deus, crer na suficiência de Cristo, crer que Cristo nos é suficiente, que a sua graça nos basta, crer que tudo isso que está acontecendo não está fugindo do controle da mão de Deus. Ainda que o homem diz que está fora de controle, ainda que os médicos estão tentando achar uma saída, Deus é o Deus que já tem uma saída. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã que tem estado aflito o seu coração, descanse em Deus. Você que tem entrado em desespero, descanse em Deus. Você que quando olha os noticiários, eu digo a você, pare um pouco de dar ouvido aos noticiários e vai buscar a presença do Senhor. Vai buscar a presença de Deus.
vai buscar refúgio em Deus, confie na soberania de Deus, confie na forte mão do Senhor que tem trabalhado e tem operado segundo os seus planos e os seus propósitos. Teremos que ver o que Deus há de fazer de nós. Ele é soberano e Ele é poderoso e Ele está trabalhando a favor dos seus planos e dos seus objetivos. Confiemos na graça divina. Ainda que nada acontecer, a graça nos é suficiente. Ainda que o céu não se abrir, a graça nos é suficiente. Ainda que nada acontecer, Jesus para o teu povo nos é suficiente. Então, eu digo a você, confie em Deus. Da mesma forma que essa situação veio de maneira rápida, ela também, diante dos planos de Deus, da mesma forma que ela veio, ela também vai embora. E não podemos deixar que isso nos abale a tua fé, abale a tua estrutura. Deus está no controle de todas as coisas. Que você possa crer que Deus é aquele que não desampara o teu povo. O Senhor é aquele que está com o seu povo. O Senhor é aquele que está guiando e direcionando toda a situação para cumprir o teu propósito, o teu objetivo, os teus planos. Então, que neste momento você possa se tranquilizar. Nada fugiu do controle de Deus. Ainda que para os homens está tudo em um caos, para Deus não. Para Deus tudo está correndo diante do seu plano e do seu propósito divino. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, você e sua família. Que você possa neste momento, aproveitar ao máximo que você está escondido aí na sua casa, que você está aí recluso em seu lar, para se dedicar a uma busca maravilhosa sobre Deus. Que você possa mergulhar de fato numa busca fervorosa e incessante pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, não apenas hoje, mas para todo sempre. Que resplandeça a presença de Deus sobre o seu lar. É o que nós desejamos pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Amém.